Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, o César que está falando com vocês, beleza? Dessa vez a gente está aqui para fazer uma revisão para a turma da SpaceX, beleza? Então para o pessoal que vai prestar SpaceX, obviamente esse vídeo também serve para outras pessoas que querem prestar outros concursos, né? Mas isso aqui é um foco aí para a revisão SpaceX, já que a SpaceX vai ter o seu concurso agora no final de setembro, é isso? Estou confuso aqui, esse mês, setembro, certo? O último final de semana de setembro, beleza? Então terá aí o concurso, então eu estou gravando esse vídeo com um foco maior nessas pessoas, tá? É um vídeo simples, não é um vídeo que vai aprofundar totalmente, tudo bem? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai repassar as fórmulas de PA/PG, vai explicar o que é cada uma delas e vamos resolver dois exercícios da SpaceX, tá? Se não me engano, um exercício de 2003 e o outro de 2016. Um é um pouquinho mais tranquilo e o outro é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então a gente vai fazer, na verdade eu creio que são 3 exercícios, tá? Mas são todos da SpaceX, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá revisar esse assunto que com certeza vai estar presente na prova da SpaceX, que é um assunto que todo ano aí costuma aparecer, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos partir aí para revisar a progressão aritmética, tá, pessoal? Então o que é uma progressão aritmética, que é a famosa PA? Existem várias sequências numéricas na matemática. Eu posso aí pegar para você, por exemplo, fazer uma sequência 1, 2, 3, 5, 9. Se você perceber, isso é uma sequência de números, porém essa sequência não segue nenhuma lógica, tá? Ela é uma sequência aleatória, tudo bem? A partir do momento que essa sequência começa a responder a uma lógica, ela pode se classificar em PA e em PG. No caso da PA, o que vai acontecer, pessoal? Os termos eles vão responder a uma lógica de soma e subtração, tá? Então uma das duas, ou vai ser lógica ou vai ser soma ou subtração. Então, por exemplo, se eu pegar essa PA muito tranquila, você vai entender que de 1 para 2 eu somei 1, de 2 para 3 eu somei 1, de 3 para 4 eu somei 1, tá? Da mesma forma que eu pego aqui o 3, 6 e 9, eu tenho aqui uma progressão aritmética, porque se você observar, eu estou somando de 3 em 3, tudo bem? Esse fator de soma aí, né, ele vai ter um nome que a gente já vai especificar, tá ok? Então, para ser PA, ou seja, progressão aritmética, a nossa sequência numérica, ela tem que ter uma lógica que tem, por princípio, a soma ou subtração, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui 2, 0 e menos 2. Se você perceber, eu estou diminuindo de 2 em 2, né? Então aqui tem uma lógica, digamos, negativa, né? Eu estou aí somando um número negativo em cada termo e assim eu vou formando a minha PA, tá? Então o que acontece, pessoal? Esse fator de lógica, né, que eu estava falando até agora e não queria falar o nome, ele tem um nome específico, que é a razão. Tá? Então a razão de uma PA é esse fator aí, esse número, né, propriamente dito, que eu somo em cada termo para conseguir o próximo. Tá? Então como que eu calculo uma PA? Uma PA a gente pode representar assim, né? A1, A2, A3, né? Da mesma forma que eu coloquei aqui nessa parte, tá? Então, como que eu encontro uma razão da PA? Simplesmente essa razão, que eu vou chamar de R, ela é o seguinte, a fórmula dela é o AN menos AN menos 1. Isso é uma definição bem algébrica. Então, como que você vai lembrar disso de uma forma mais tranquila? É sempre o termo da frente menos o termo de trás. Esse N significa, por exemplo, se eu pegar esse A2 como exemplo, seria o A2 menos o A2 menos 1. Então esse N é o mesmo aqui, concorda? Então eu pego o A2 menos 1, que na verdade vai dar o quê? A1. Então no fundo, isso aqui seria um A2 menos A1, tudo bem? Da mesma forma que eu poderia ter a razão também, A3... Tá uma bosta a letra aqui, mas tudo bem. Menos A2, tranquilo? Então, na verdade, é o termo da frente menos o termo de trás. Então, se você observar aqui, por exemplo, nessa PA que a gente tem aqui, é uma razão 3, porque ó, 6 menos 3, 3. 9 menos 6,
3, ou seja, existe sim uma lógica aqui, tá? Então a razão da PA é calculada dessa forma. Você pega o termo da frente menos o termo de trás, tá? Então é sempre a relação frente menos o de trás, tudo bem? Legal, pessoal. O que acontece? Na PA também há uma fórmula que é chamada termo geral da PA. E para que serve o termo geral da PA? O termo geral da PA ele serve para que você encontre o valor de qualquer termo da PA, tá? Então, por exemplo, às vezes o cara te dá uma PA de 100 termos e ele pergunta qual é o 53º, por exemplo. Ou seja, ele quer saber o termo A53. Então, essa fórmula, ela ajuda, na verdade, ela é essencial para esse tipo de exercício, tá? Então, como que ela funciona? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é cada coisa? Esse AN é o que você quer achar, tá? Então, é o termo que você quer achar. Esse A1 aqui, ele é o que? O primeiro termo, tudo bem? Então, é o primeiro termo da PA, ou seja, é o termo que aparece primeiro, tá? Então, seria o A1 mesmo, é o primeiro termo. Nesse caso, por exemplo, seria o 3, tá? Ele é o A1. E o N, pessoal, esse N que aparece aqui, ele acompanha esse N aqui. Ou seja, se você, por exemplo, quiser achar o A53, o que acontece? Vai ter lá o nosso primeiro termo da PA que ele estiver se referindo, e nesse N, o que vai acontecer nesse N? Se eu quero achar o 53, esse N vai valer 53, tranquilo? Então ficaria 53 menos 1, que daria 52, vezes a razão, pessoal. Esse R é a razão que a gente acabou de falar. Pessoal, eu queria falar que logo mais eu teria uma lousa digital, tá? E aí esse problema da grafia horrível será resolvido, tudo bem? Mas acho que vai dar para entender aí, tá bom? Desculpem a sujeirada, tá bom? Legal. Então aqui é o termo geral. Para resumir, o termo geral serve para quê? Para achar qualquer termo da PA, tá bom? Então você substitui os valores aqui e você encontra qualquer termo da PA, ok? Existe uma fórmula muito importante também, que é a soma dos termos da PA. O que acontece? Por exemplo, se eu pego essa PA aqui, ó, bem simples, 1, 2, 3, 4. A soma dela, a gente sabe aqui, fazendo a continha, que 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, tudo bem? Só que essa é uma PA muito simples e é uma pequena PA, né? Ela é uma PA com poucos termos, é uma PA de 4 termos, tá? Só que, obviamente, nos concursos vestibulares, principalmente nos concursos militares, que é um nível enorme, ele não vai te dar uma PA dessa que possibilite você calcular de cabeça a soma, né? Todo mundo com certeza já viu isso. Então, para que a gente consiga calcular a soma de uma PA, ou seja, eu somar todos os termos e ver quanto que dá de resultado, existe uma fórmula, tá bom, pessoal? E essa fórmula qual é? Soma é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Então, o que significa cada parte dessa fórmula? O A1, assim como nessa fórmula aqui, é o primeiro termo. O AN é o último termo, ou seja, se eu quero somar 10 termos, o AN vai ser o A10. Se eu quero somar 20 termos, o AN vai ser o A20, e assim por diante. Da mesma forma que esse N aqui, ele seguia esse N, acontece aqui na soma. Então, esse N segue esse, tá? Ou ao contrário, é melhor, né? Esse N segue esse. Então, se eu quero a soma dos 20 primeiros termos, aqui vai estar o A20. E esse cara vai ser igual a 20, tudo bem? E esse 2 é uma constante da fórmula, tá? A pessoa lá, o matemático, que sinceramente eu não sei quem foi que desenvolveu essa fórmula, com certeza lá quando ele foi provar isso, quando ele foi desenvolver essa fórmula, esse 2 foi um parâmetro que apareceu aí, é uma constante, tudo bem? Legal, pessoal. Uma outra coisa que vale muito a pena comentar sobre a PA é a PA de 3 termos, tá? Isso é um bizu, digamos assim, tá? É uma coisa bem conhecida, mas é um bizuzinho. O que acontece, pessoal? Muitos exercícios pedem para você escrever uma PA de 3 termos, tá bem? E a melhor forma de você escrever uma PA de 3 termos é você colocar no meio um valor arbitrário, então eu tenho aqui um x, e claramente o anterior a ele vai ser x menos r, tudo bem? E o da frente vai ser o que? X mais r, tá? Isso eu estou pegando um termo, somando a razão, ele vai para o termo posterior,
e subtraindo a razão ele vai para o termo anterior. E qual que é a vantagem desse tipo de exercício? É que é o seguinte, quando você for somar esses termos, você percebe o seguinte, ó, x menos r mais x mais r. Quando você tem isso, perceba que o r vai cancelar e você vai ter um 3x igual à soma. E o porquê que isso é interessante? Porque em muitos exercícios de PA de 3 termos, ele te dá essa soma. Então, se você faz esse esqueminha, você chega no 3x, desculpa pessoal, igual à soma, que vai ser um número que ele vai dar. Então, se você já tem a soma conhecida, você passa dividindo, e aí você vai encontrar um dos termos da PA, que no caso vai ser o termo central. E isso com certeza vai te ajudar muito. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um pequeno resumo do que é PA, tá? As fórmulas mais importantes. Existem algumas outras coisas a comentar, tá? De PA, existem algumas particularidades e tudo mais, porém não é o objetivo em si desse vídeo, tá? Esse vídeo é mais para relembrar as fórmulas e fazer alguns exercícios, tudo bem? Então vamos partir para um exercício. Então eu tenho aqui uma questão da própria SpaceX, tá, pessoal? Eu não me recordo exatamente o ano, acho que foi 2002, 2003, eu fiz esse slide faz um tempo, então não lembro exatamente, esqueci de marcar aqui, mas é uma questão da SpaceX, tá? Então, eu vou recomendar que você pare o vídeo agora e resolva a questão, tá? Logo após vai ter a nossa resolução. Mas vamos lá. Uma progressão aritmética tem razão menos 10. Então isso aqui, pessoal, é uma razão negativa, tudo bem? Não há problema nenhum, tudo bem? Que ser negativa, não há nada que restrinja isso. Sabendo que seu centésimo termo é zero, pode-se afirmar que seu 14º termo vale. Então foi bem aquilo que eu disse, pessoal. Ele está dando uma PA de 100 termos, pessoal. Então não dá para você escrever na PA até o centésimo e encontrar a resposta. É muito tempo que demora e você não vai conseguir, tá? Às vezes você vai errar também. Enfim, então você vai ter que fazer o uso da teoria. Então temos aqui as nossas alternativas. Vamos partir para a resolução. O que acontece, pessoal? Ele falou que o centésimo termo era zero, tá? E ele pediu para você calcular o A14, ou seja, o 14º termo, tudo bem? E ele deu que a razão vale menos 10. Beleza? Então, como que eu resolvi? Até eu postei essa questão lá no Instagram meu e um seguidor ele colocou uma resolução um pouquinho mais tranquila. Depois eu vou até compartilhar com vocês que foi uma boa resolução. Mas eu pensei dessa forma. Eu peguei, pessoal, e usei a fórmula do termo geral. Tudo bem? Como ele quer o A14, eu peguei A14, igualei a A1 mais 14 menos 1. Por que o 14? Porque eu quero o A14. O erro acompanha esse cara. Então ficou 14 menos 1 vezes a razão, que é menos 10. Feito isso, eu acho que o A14 é A1 menos 130. Porque esse cara deu 13, 13 vezes menos 10 menos 130, então eu chego nessa expressão. Obviamente que logo de cara eu não consigo achar, tá? Eu estou dependendo do meu A1 para achar o A14. Porém, ele deu a informação do A100, tudo bem? O centésimo termo. O centésimo termo vale zero. Então eu peguei 0 igual a A1 menos 990. Por que 990? Porque, como eu disse em outro momento, esse cara aqui é o mesmo que aparece aqui, né, da fórmula. Então, 100 menos 1 é 99, 99 vezes menos 10, menos 990. Passando esse cara para lá, vai mudar o sinal, eu vou ver que o A1 é igual a 990. Tá? Então eu já achei o meu primeiro termo. Tendo conhecido o primeiro termo, simplesmente eu volto nessa equação, tranquilo, e substituo o A1 por 990. A14 igual a 990 menos 130, resultando no 860, que seria a nossa alternativa C. Tudo bem, pessoal? Então é uma questão simples, tá? Mas que caiu na SpaceX faz um tempo, mas caiu. Tudo bem? Tá aí a resolução. Beleza? Mais uma questão, pessoal. Essa é uma questão um pouquinho mais nova da SpaceX, tá? Eu lembro que é uma prova um pouco mais atual. Tudo bem? Recomendo também, para quem quiser, pausa o vídeo
tenta fazer, que logo após vai ter a resolução. Tranquilo? Bora ler a questão. Em uma progressão aritmética, a soma Sn de seus n primeiros termos é dada pela expressão Sn igual a 5n² menos 12n, com n pertencente aos naturais, com exceção do zero. Tudo bem? A razão dessa progressão é... Então, esse exercício, pessoal, ele deu como se fosse uma função da soma dos termos. Tudo bem? E ele deixou claro que é uma PA, tá? Ele deu uma condição para o n aqui. E o objetivo do exercício é que você encontre a razão dessa progressão. Tudo bem? Então, vamos ver a resolução dela. Vamos lá, pessoal. Isso daqui simplesmente foi o que o exercício me deu. Tudo bem? Ele deu essa lei da soma. Tudo bem? E o que eu fiz? Essa lei da soma, eu igualei à lei da fórmula, a fórmula da PA, né? Da soma dos n termos de uma PA. Porque isso não deixa de ser uma PA. Não é porque o cara colocou uma lei específica de soma que a outra fórmula não vai valer. Então, o que eu fiz? Eu igualei a fórmula dada no exercício com a fórmula da teoria. Tudo bem? O que eu fiz? Eu cortei o zero, aliás, o n. Cortar zero não dá, né? Eu cortei o n e eu posso fazer isso porque ele deixou claro que o n não vale zero. Ele pertence aos naturais. E o n, né, esse asterisco, significa que está excluindo o zero. Então, o n pertence aos naturais, com exceção do zero. Então, por esse fato, vai ficar correto eu simplificar. Se esse n pudesse ser zero, eu não poderia fazer essa simplificação. E essa simplificação, pessoal, surgiu porque eu coloquei o n em evidência, né? Então, quando eu coloco o n em evidência aqui, vai ficar 5n, porque 5n² por n é 5n, menos 12. Porque 12n dividido por n dá 12. Então, resultou nisso aqui, tá, pessoal? Então, o n foi cancelado. Eu peguei esse 2 e passei para cá multiplicando. Então, ficou a1 mais a n é igual a 2 vezes 5n menos 12. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu pego e substituo esse an, pessoal, por isso aqui, tá? Então, o AN virou A1 mais N menos 1 vezes R. E da onde eu tirei isso, pessoal? Eu tirei isso da fórmula do termo geral. Lembra da fórmula do termo geral? Que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R? Então, esse AN eu substituí pela fórmula do termo geral, ficando isso aqui. Tranquilo? A1 mais AN menos 1 vezes R, que antes era o AN, igual a 10N menos 24, que é o resultado da nossa distributiva. Tudo bem? Somando A1 com A1, dá 2A1, mais NR, que vem aqui da distributiva, menos R, que também vem da distributiva, igual a 10N menos 24. Beleza? Aí, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz o método da comparação. Eu tenho um termo aqui, tenho um termo aqui, que existe aqui também. E o que isso me influi fazer? Quem acompanha N aqui é o 10, e quem acompanha N aqui é o R, ou seja, R igual a 10. Acabou a resposta, tá bom? Acabou o exercício, aliás, né? Temos a nossa resposta, pessoal. Esse método da comparação é uma coisa que eu uso muito. E é muito útil, pessoal. Muita gente não sabe desse método. E é um método muito válido. Inclusive, para polinômios é essencial. Tá? É uma coisa que eu uso muito em polinômios. Então, fiz por esse método. Ok? Razão igual a 10. Beleza? Então, o que acontece? Existem outras formas de fazer esse exercício? Sim, existem. Eu encontrei essa e achei bem interessante, tá? Eu fiz dessa forma e resolvi compartilhar com vocês. Beleza, pessoal? Então esse é um exercício um pouquinho mais difícil que o outro, mas com certeza vale a pena a gente fazer. Até mais do que o outro, né? Quanto mais difícil, melhor. Beleza, pessoal? Então essa foi a revisão de PA, tudo bem? A gente vai começar agora, pessoal, a revisão de PG, beleza? Então, o que seria uma PG? A PG também é uma sequência numérica, pessoal. Só que o que acontece? Ela é uma sequência numérica com uma propriedade diferente da PA. Observe esse exemplo.
Eu tenho aqui uma sequência numérica. 1, 2, 4, 8. Se você perceber, daqui para cá o valor dobrou. Daqui para cá o valor dobrou e aqui também. Concorda? O que acontece? Nesse caso, eu estou multiplicando por 2 o termo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Isso já é completamente diferente da nossa PA. Na PA eu somava termos, não é isso? Aqui eu estou multiplicando por um valor que também vai ser razão, e aí vai resultando os termos subsequentes, né? Então, a diferença entre a PA e a PG é a razão. O que difere? A razão vem de soma, subtração, e a outra vem de multiplicação ou divisão, tudo bem? Então, eu estou pegando aqui, multiplicando por um número, ou estou dividindo por outro número, que na verdade, no fundo, também é uma multiplicação, tudo bem? Então, essa é a diferença de PA e de PG, beleza? E o que acontece? Existem fórmulas, digamos, que têm o mesmo nome, né, da PA, mas que são feitas de forma diferente. Primeira coisa, na PG é costume a gente chamar a razão de Q. Então o símbolo da razão da PG não é mais o R, e sim o Q. E da onde vem esse Q? Vem do quociente. Por que quociente? O quociente é uma divisão. Então eu pego um termo e divido por outro. E quem são esses termos? Mesma história da PA. O da frente pelo de trás. Só que lá a gente subtraía. Na PG a gente vai dividir, tudo bem? Então você pega, por exemplo, o A3 e divide pelo A2. Né? Então, por exemplo, você pega o A3, 4, e divide por 2, vai dar a minha razão, que no caso é 2. Tá legal? Outra coisa. Opa, o que eu fiz? Pronto, voltou. Então vamos lá. Termo geral. O termo geral ele serve para a mesma coisa que o termo geral da PA. Ele serve para você encontrar qualquer termo da sequência, tudo bem? Então, se ele pede o A100, o A20, o A30, o A50, o A79, não importa que termo ele peça, com essa fórmula fica bem mais possível, tudo bem? Então, o que acontece? O AN é o cara que eu quero achar. O A1, primeiro termo, pessoal, mesma coisa da PA, tá? Então, a PG a gente também representa A1, A2 e assim por diante, tudo bem? O Q é a nossa razão, acabamos de comentar. N-1 vem da onde? Bom, se você quer achar o A30, o N vai valer 30. Se eu quiser achar o A20, o N vai valer 20. Então vai ficar Q elevado a 19, Q elevado a algum número, que vai ser um N menos 1. Tudo bem? Então é assim que funciona a fórmula do termo geral da PG, tudo bem? E aí o que acontece, pessoal? Se você reparar, existem duas fórmulas de soma de PG. Por quê? Porque existem dois tipos de PG. Existe a PG finita e a PG infinita, tá? Então, existe isso? Existe, beleza? Então, eu posso ter uma PG, por exemplo, finita, que é o caso dessa, 1, 2, 4, mas eu posso ter uma PG infinita, tá? Por exemplo, essa aqui, tá? Uma PG de razão terço. Quando aparecem os 3 pontos, né, as reticências, significa que a PG é infinita. E dá para calcular a soma dela, tudo bem? Como calculo isso? Na PG finita, eu pego o primeiro termo, que multiplica 1 menos razão elevado ao número de termos da PG, dividido por 1 menos Q. Em muitos livros aparece invertido isso aqui, tá, pessoal? Mas está certo também, não tem problema nenhum. Aparece o Q primeiro, então fica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Não tem problema, tá? Também está correto. Tudo bem? Às vezes a fórmula aparece desse tipo aqui. Assim como tem a soma da finita, existe a PG infinita também, a soma dela, que a fórmula é até mais fácil que a da finita, né? Então simplesmente é A1 dividido por 1 menos Q. Tudo bem? Então você pega o primeiro termo e divide por 1 menos a razão da PG infinita, beleza? Então isso aqui é a fórmula da PG infinita, da soma, tudo bem? E assim como tem o bisuzinho da PG, da PA de 3 termos, existe o bisuzinho da PG de 3 termos. Então é muito bom você escrever o seguinte: um termo central, o da frente é x vezes q e o de trás é x dividido por q, tudo bem? E o porquê que isso é bizu? Porque às vezes, em exercícios desse tipo, a pessoa dá, né, a prova, ela dá o quê? Ela dá o produto dos termos. Então, quando você fizer o produto dos termos,
com a PG de 3 termos escrita dessa forma, você vai perceber que as razões elas se cancelam e aí você consegue achar o valor de x se o produto for conhecido, tudo bem? Então você encontra o valor de um termo e é muito valioso você ter um valor de um termo de uma PG que você não sabe quase nada, tudo bem? Então para isso serve esse bizuzinho. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez também um resumo simples, tá? Eu sei que isso dá para aprofundar, mas a intenção do vídeo aqui é dar uma passada mais para relembrar, tudo bem? Então, bora resolver o exercício. Vamos lá, pessoal. Esse eu cheguei a anotar, SpaceX 2016. Então, o que acontece, pessoal? Se você quiser, para o vídeo, né? E resolva o exercício. Então, vamos lá ler. A sequência A1, A2 até o A10, onde A1 é 3 sobre 2, A2 5 meios, A3 9 meios, assim por diante, né? E ele dá o 10º termo, que é 1025 sobre 2, é de tal forma que para cada n pertencente a esse conjunto, né? Esse conjunto 1, 2 e vai assim por diante, né? 3, 4, 5 até o 10, né? Temos que AN é igual a BN mais CN, ou seja, está dando uma lei aqui, pessoal, tudo bem? Onde B1, B2 até B10 é uma PG com B1 diferente de 0 e de razão que é diferente de mais ou menos 1, e C1, C2 até C10 é uma PA. Podemos afirmar que A1 mais A2 mais até o A10 é igual a. Então, pessoal, olha que interessante esse exercício. Ele está envolvendo PG com PA, pessoal, beleza? Então, pode acontecer isso? Com certeza. Pode envolver a PA com a PG, assim como pode envolver PA e PG com qualquer outra matéria aí da matemática, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Esse é um exercício que mistura as duas, tudo bem? Coisas que devem ser chamadas a atenção aqui. A primeira, ele está falando que essa sequência aqui é simplesmente uma sequência. Ele não está falando que é PA, ele não está falando que é PG, tudo bem? Então não é nada lógico por hora, tudo bem? Outra coisa que a gente tem que chamar atenção aqui, essa palavra, ó, constante. O que seria uma PA constante? Pessoal, uma PA constante é uma PA de razão zero, tudo bem? Então, como que eu posso escrever uma PA constante? Bom, você escolhe, ó. Pode ser essa aqui, por exemplo, ó, 1 e 1. Isso é uma PA constante. Eu posso ter 2, 2 e 2. Essa é uma PA constante, porque daqui para cá eu estou somando 0, daqui para cá eu estou somando 0. Tudo bem? Então o que acontece? PA constante é razão igual a 0. Tudo bem? Então, feito aí a leitura do exercício, vamos para a resolução e tentar aí encontrar o que ele está pedindo, que é o A1 mais A2 mais A10. Então vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui, pessoal? Essa é uma resolução um pouquinho longa, tudo bem? Então o que eu fiz, pessoal? Nessa parte aqui, eu usei o que ele me deu, que é simplesmente essa coisa aqui, tudo bem? Que AN é igual a BN mais CN, é uma lei que ele deu. Então eu fui lá fazendo, ó, A1 é igual a B1 mais C1, A2 é igual a B2 mais C2, até chegar no A10 igual a B10 mais C10. Todo mundo entendeu por que eu fiz isso? É o seguinte, pessoal, AN é igual a BN mais CN. É como se fosse o esquema daquelas nossas fórmulas de PA e PG. Então, se eu colocar A1 aqui, esse N acompanha os outros, né? Então, vai ficar A1 igual a B1 mais C1, e assim por diante. Então, foi o que eu fiz aqui, pessoal. Tudo bem? Só que tem um detalhe, pessoal. Esse C1, C2 e tudo mais são termos de uma PA constante, pessoal. Então, foi o que ele disse naquele momento. C1, C2, C3 é uma sequência que é uma PA constante. Então, não tem por que eu escrever C1, C2 até o C10. Todo mundo vai valer determinado valor, que eu chamei de C. Tá? Então, essa é uma PA C, 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 até o 10º, que vai ser C também. Deu para pegar essa parte? Então, vamos lá. A1 igual a B1 mais C, A2 igual a B2 mais C, até chegar no A10 igual a B10 mais C. Tudo bem? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu somei tudo, tudo bem? Então eu fiz uma soma de tudo, tranquilo? Quando eu somo tudo, eu somo essa parte com essa com essa e assim vai. Então ficou A1 mais A2 mais A3 até o A10, então está aqui somado nesse membro da equação, que é igual a B1 mais B2 mais B10, enfim, né, toda a sequência, mais 10C.
Concorda, pessoal? Que aqui vai ter 10 números C. Tranquilo? Então ficou essa expressão, pessoal. Tudo bem? Percebe uma coisa. O A1 mais A2 mais A3 mais até o A10, né? É o que o exercício está pedindo, pessoal. Então podemos afirmar que A1 mais A2 mais tal até o A10 é realmente o que o exercício quer. Então eu até coloquei aqui, ó, o que o exercício quer. Isso é igual a B1 mais B2 até o B10. Isso é a soma de uma PG, porque ele afirmou que a sequência lá de Bs era uma PG. Mais o 10C, que é a soma da PA constante. Tudo bem? E aí o que eu fiz, pessoal? A1 é igual a B1 mais C. Isso vem da lei, tranquilo? A1 igual a B1 mais C, eu substituí o A1. Por que eu substituí o A1? Porque ele deu, tranquilo? Ele deu, ó, A1 igual a 3 meios. Então, fui lá, 3 meios igual a B1 mais C. E o que eu fiz? Eu isolei o B1, passei o C para lá, resultando nessa equação. Da mesma forma, fiz isso com o B2. Né? Substituí pelo valor dado no A2, e aí isolei. Então, B2 é 5 meios menos C. Da mesma forma, fiz com o A3, chegando que B3 é 9 meios menos C. Tudo bem? Tendo isso, o que eu fiz? Sabendo que a sequência B1, B2 até o B10 é uma PG, eu fiz na montagem dela em função das coisas que eu encontrei aqui. Tudo bem? Então ficou lá, ó, 3 meios menos C, 5 meios menos C, até chegar no B10. Beleza? E aqui, pessoal, eu fiz simplesmente o cálculo da razão. Porque eu peguei aqui, ó, o A2 dividido por A1, que me dá a razão, e igualei a esse termo, que seria o B3, dividido por B2, porque também dá razão. Ou seja, razão é igual a razão. Isso parece óbvio, mas muita gente não enxerga. Então o que eu fiz? Esse dividido por esse é igual a esse, que é o A3 dividido por B2. Tranquilo? Então eu dividi termos da frente pelo de trás e igualei, só que eu peguei diferentes termos. Feito isso, pessoal, eu fiz a multiplicação em cruz, chegando na seguinte resolução. Quando eu desenvolvo tudo isso, né, fazendo produto mutável e tudo mais, eu cancelo o C quadrado e acho o valor de C. Tudo bem? Então, o meu valor de C é meio. Tranquilo? Então, só resolvendo essa equação. O que acontece? O C valendo meio, eu consigo, usando essas expressões aqui, lembra? Eu consigo encontrar os valores de B. Tranquilo? Então, vamos lá. B1 vai ser 3 meios menos C, que vai dar 1. 5 meios menos C, que vai dar 2. Ou seja, como é uma PG e daqui para cá multiplicou por 2, essa sequência de Bs, ela é uma PG de razão 2. Tranquilo? Então, eu tenho aqui a PG 1, 2, 4, 8, enfim, né, até chegar lá no décimo termo. Então, retomando a primeira expressão que a gente encontrou, lembra que eu tinha lá o que eu queria, igual tal, eu consigo encontrar a resposta final do exercício. Então, como esse cara aqui é uma soma de PG, eu apliquei lá a fórmula da soma de PG. É uma PG de 10 termos, né? Então, eu peguei o primeiro termo, que é 1, vezes o A1, menos 2 elevado à décima, né? Já que são os 10 primeiros termos e o 2 é a nossa razão. 1 menos 2, que é a razão. Feito a conta, pessoal, né? Aqui também o 10 vezes C, que eu achei que é meio, tudo mais. Feita essa conta, que não é uma conta difícil, tá? Eu acho o 1023, que somado com 5, eu encontro o 1028, tá? Então, essa daqui é a resposta final do exercício, né? Que a gente tem aqui como alternativa eco, beleza? Então, temos aqui a alternativa E como a correta. Tudo bem, pessoal? Se vocês puderem perceber, né, é uma resolução um pouco longa, talvez tenha outras mais fáceis, enfim, mas foi a que eu enxerguei e estou aqui apresentando para vocês. Tá bom, pessoal? Então, tente refazer esse exercício se você não conseguiu na parada do vídeo. Então, tente fazer ele agora e se não conseguir, continue olhando a resolução até você conseguir fazer sozinho. Tá bom, pessoal? Pessoal, então esse é o vídeo, tá? Eu peço desculpas aí pela má qualidade de algumas coisas, mas ainda estou começando isso aí. Espero poder aprimorar bastante.
Legal? Vai ter mais vídeos, tá? Eu tô pretendendo fazer vídeos de números complexos, geometria analítica, que são assuntos também que caem bastante na prova da SpaceX. E é isso, pessoal. Vou pedir aí para você compartilhar o vídeo, tá? Se você tiver grupos aí do pessoal que estuda, cursinhos, compartilhe o vídeo, tá? Se puder dar o like também, que ajuda bastante. Se inscreva no canal aí, que vai sair mais vídeos, beleza? Tanto de matéria como de dicas de estudo. E também vou pedir para que vocês sigam, né, o meu Instagram, que lá também eu posto bastante dica, tudo bem? Esse e-mail aqui, pessoal, eu deixo para aquelas pessoas que querem mandar dúvidas, tá? Então, dúvidas de exercício, dúvidas de como passar nos concursos. Então, pode me enviar para esse e-mail que eu respondo lá à medida do possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até mais, valeu por ter assistido o vídeo. Um abraço a todos.